Bom dia! Como tá o começo de fim de semana de vocês? Eu preciso fazer alguns alertas. Antes do alerta, algumas declarações. A gente precisa conter a desumanização de pessoas, isso é fato, seja de pessoas de outras nacionalidades, ou seja, pessoas do partido que você tem ranço. Se você acha o cara que vota pro outro lado muito imbecil é porque te falta empatia, te falta conhecimento do outro, e você já desumanizou e precisa refletir sobre isso. Isso é muito importante. E assim, a gente precisa conter a financiarização da economia. E isso é tão importante que define quem ganha ou quem perde uma guerra de dois polos superpotentes. Vai ganhar, quer dizer, já ganhou quem conseguiu conter a financiarização de sua economia. E é muito difícil falar isso para o brasileiro porque a nossa economia ela é completamente financiarizada. Ah, Fausto, não sei o que é isso. A gente fala sobre isso depois, mas são declarações que você deveria pegar, refletir, buscar entender através de outras fontes, escutar economistas falando sobre isso e falar: meu Deus, realmente, nós estamos trabalhando só para pagar juros. Tudo que a gente faz no Ocidente é para pagar juros e a gente não sabe nem quem é que está recebendo esses juros todos que a gente trabalha para pagar. Ah, agora, tem um alerta muito importante, porque eu vou falar sobre coisas que eu acabei de descobrir. Isso daqui é novo para mim. Eu estou estudando chinês e China há uns 2 anos, mas eu estou começando a estudar a dívida chinesa. Assim, eu comecei mesmo a estudar a dívida chinesa há uma hora atrás. Então, primeiro, eu estou deslumbrado e eu estou mal informado. E aí eu falo, nossa melhor versão tem que estar no futuro. Eu até concordo que esse vídeo eu deveria deixar para fazer depois, quando eu tivesse mais conhecimento. Mas a nossa melhor versão está no futuro e é legal compartilhar um momento da minha vida em que eu sei pouco sobre alguma coisa, porque eu quero registrar aqui quais eram as minhas ideias e qual era o meu humor, minha paixão, né, sobre isso. Quando eu falo paixão, eu estou pensando em passion, de passionate, né, de é, como que emoções você tem em relação a uma coisa que você acabou de descobrir e que vai te fazer, que faz a gente compreender o mundo melhor. Ah, antes disso, a gente vai falar um pouco de Japão e de CUT. Vamos falar sobre Japão e de CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, que é o sindicato do ABC. Então, eu poderia simplesmente falar do meu bairro, mas na verdade eu tenho que dar uma aula de história, porque sim, gente, eu estou velhinho, estou velhinho. Eu quero começar, porque, assim, todo esse rolê está começando quando eu assisti esse vídeo aqui. E aí isso me fez pensar num monte de coisas e me fez pensar na cidade de Kyoto. Então, vamos pensar na cidade de Kyoto. Que tio Fausto fala para vocês toda vez? Japão é basicamente três grandes cidades. É Tóquio, Nagoya e Osaka. Se você conhece as três cidades, você conhece os três maiores grandes centros do Japão, o resto do interior. Por que interior? Porque 70% do Japão é montanha. Então, o Japão é uma vez e meio estado de São Paulo, só que com 70% de montanha sobra 30%, 45% do estado de São Paulo, já que é 30% de uma vez e meio. Tão boas de matemática vocês, né? Matemática básica era tão boa enquanto não tinha letra na matemática. É, e aí o que eles fizeram? Eles foram se colocando onde dava. Tóquio cresceu porque tinha espaço, né? Osaka cresceu não só porque tinha espaço, mas porque o porto dele é muito defensivo. E como isso daqui é fácil de defender, eles dedicaram muito território à marina, porque se é muito aberto, a coisa fica mais difícil. Então, assim, por que o Japão conseguiu crescer tanto? Porque ele construiu malhas de trem para conseguir escoar toda a produção para o porto, e porque desses portos aqui ele vendia para o mundo. E aí você tem Kyoto, e por que Kyoto ele já foi, por que Kyoto já foi a capital do Japão
Porque, cara, é difícil pra caramba invadir aqui. Chegar aqui no porto de Osaka ou de Kobe, isso daqui é só o começo de um puta de um rolê. E aí, se você quiser conquistar Kyoto, não só você vai ter que andar na bota muito, mas você tem um local aqui muito fácil de ser protegido, porque os caras vão ficar daqui de cima atacando flecha de fogo na tua cabeça. E aí, quando você chega nessa cidade, você, primeiro, se deslumbra com tanta de velharia que tem aqui. Tem um monte de templo, tem coisas lindas aqui. Você passa um fim de semana numa casa de 500 anos, com mobília antiga e tal. E aí você, conforme o tempo vai passando, você vai reparando em outras coisas. Você vai reparando numa infraestrutura maravilhosa, porque aí falam assim: ah, tem um ponto turístico para ver não sei onde. Ah, e também a gente pode ir para Ryogoro. E aí você decide ir e você anda só em túneis, e você anda só no meio de montanhas. E você anda em trem, e esse trem ele tá o tempo inteiro no subsolo. Ah, mas eu ando de metrô, isso daí não é grande coisa para mim. Sim, mas é porque a extensão uma coisa é você pegar metrô no subsolo de Pinheiros para Butantã. Outra coisa é você pegar o metrô de subsolo de São Bernardo para Campinas. É- o negócio é grande lá. Talvez eu tenha exagerado um pouco, talvez não. E aí eu quero que vocês reparem que não é muito difícil a gente ir nesse território aqui e encontrar um monte de gente morando nesse lugar. Então, vamos dar um rolezinho a pé aqui. E aí eu quero que você se pergunte se você toparia morar no fim de mundo desse. Bom, tem um restaurantezinho, tem empresa, tem escola, aquelas ruas, aquelas descidas típicas que você desce de bicicleta todo feliz, mas aí depois você tem que subir e você fala, puta, me lasquei. Kinoshita Museum. Então, se está perto do museu, tende a ter mais restaurante, mais coisa para ver. O que você percebe aqui? Uma economia morta, né? A comunidade, ela vive sei lá do que. Meu Deus, o que eu fiz? Mas tá vendo que lugar bonitinho de morar? Esse lugar, ele não existiria. Primeiro, se fosse montanha que nem aqui, não daria para existir. Então eles pegaram qualquer clareira que dava e tem uma zona de expansão aqui também. Cara, que louco. Imagina você morar aqui nessa casa e aí você não vê a casa do vizinho porque tem uma rocha, tem uma mini montanha assim, enfim. O que eu tô querendo dizer, esse lugar aqui, ele não existiria sem uma grande infraestrutura. E você pode não enxergar a estrada aqui, e você pode não enxergar por onde está passando o trem. Então, olha o rolê que você tem que dar de carro, olha o rolê que você tem que dar de carro para chegar no lugar, e o trem que você não está vendo por onde está vindo. E tem outras clareiras menores ainda, que eu sei lá como que essa galera acessa. Ah, o que eu digo, então, é que se não fosse. Como que eu saio disso aqui agora? Vou procurar aqui um lugar no meio do nada. Vamos ver aqui. O que tem para ver aqui? Então, olha onde esse lugar está comparado com a cidade. E imagina que você vem morar num lugar desse e o único acesso que tem aqui é subterrâneo ou então pelas estradas que custou muita grana para fazer, mas que permitiu que essas pessoas habitassem essa região. E se não fosse essa infraestrutura, se não fossem os trens chegando aqui, porque tem estação de trem nesse lugar, e se não fossem as estradas chegando aqui, porque sem as estradas as pessoas não conseguiriam morar por aqui, porque essa economia sozinha ela não sustenta, eles têm que comprar comida de algum lugar. Todo mundo no Japão tem que comprar comida de algum país que não é o Japão. Então, quando você olha para isso daqui, você fala, cara, essas pessoas, elas existiriam talvez, mas elas não estariam morando aqui nesse lugar onde elas estão se o Japão não tivesse investido muito em infraestrutura. E sabe quando que o Japão investiu nessa infraestrutura aqui?
quando eles estavam bombando de vender videocassete, quando eles estavam bombando de vender vitrola, quando você falava, nossa, esse Walkman toca-fita da Sony é o melhor do mundo, olha o som desse negócio aqui. Nessa época, no boom tecnológico, da época do Japão é que toda essa malha ferroviária aqui ela foi construída e todas essas estradas foram construídas. Porque se fosse hoje, se você deletar a infraestrutura do Japão e falar assim, hoje a gente vai construir estrada e ferrovia e trem e cavar túnel, não dá para saber se os caras teriam dinheiro. Não dá para saber se os caras teriam dinheiro porque é só muita fé mesmo que faz as pessoas terem dinheiro no governo e ainda terem coragem de emprestar dinheiro para eles. O Japão é um dos países mais endividados do mundo aí, junto com os Estados Unidos. A diferença é que os Estados Unidos têm uma economia pujante, uma arrecadação gigantesca, e o Japão ele já não tem essa economia toda para poder ficar investindo da maneira que se investe. E aí, eu estou querendo dizer, então, portanto, que essa malha ferroviária e de asfalto, ela permitiu que as pessoas fossem pobres com elegância. Por quê? Porque o cara que mora aqui numa clareira dessa, ele tá vivendo uma vida difícil, esse cara tá vivendo uma vida difícil pra caralho. Mas olha a estrada dele. Então, no fim de semana, quanto custa ele ir fazer um churrasquinho no Rio? Custa o preço da comida, porque assim, a estrada tá dada, ele pode ir lá de bicicleta, ele leva lá o fogareirozinho, coloca uma grelha em cima e faz a comida dele. É o mesmo preço de comer na casa dele, por isso que eles gostam tanto da primavera e do outono, porque dá pra fazer essas coisas. No verão, você vai, passa um calor, você estaria passando calor na sua casa do mesmo jeito, você faz o churrasquinho e entra no Rio. Então, assim, é uma vida simples, é uma vida simples. É um boom econômico? Não é um boom econômico. O cara pode comprar o que ele quiser? Não. Mas ele pode viver bem? O cara vive bem pra caralho. A economia tá tão ruim que ele pode trabalhar 6 horas por dia. Aí ele tem o dinheiro, ele tem a casa dele, ele compra comida e vai pro Rio. Então a vida desse cara não necessariamente está ruim, o cara mora no meio do nada. E aí ele fala assim: Meu Deus, como eu queria ter dinheiro para visitar a vovó em Tóquio. Aí esse cara pode, ele tem dinheiro para pegar trenzinho até Kyoto, para pegar Shinkansen, para atravessar o país e vir para cá. Ele não tem dinheiro para fazer isso. Ele conversa com a avó pela câmera do telefone. Por quê? Porque ele não pode viajar a hora que ele quiser e ele não pode comprar o que ele tem vontade. Porém, quando isso acontece, é um puta de um evento na vida dele. Ele vive uma vida simples, porém com dignidade. Qual que é o segredo aqui? Infraestrutura. Agora vamos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil. O Brasil, ele faz umas brasileirice, que é uma determinada elite financeira, que é o bem só para si. Então, o que eles fazem? Na Zona Franca em Manaus, eles fazem a Zona Franca de Manaus. Esse lugar é tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que fazer uma moto aqui não tem cabimento, porque o cara que vai comprar essa moto aqui, ele tá lá no Rio de Janeiro, tá em São Paulo. Você vai fazer moto aqui? Vai, porque a taxação daqui é tão baixa, mas tão baixa, que vale a pena você fazer aqui e pagar todo o transporte. Aí, quem que faz o transporte é o amiguinho do rei, que tem a concessão, que tem os bandidos dele que dá tiro em quem ousa navegar pelo rio dele, que faz o transporte. Assim, uma, quem mora lá sabe. E, assim, não sai no jornal. As pessoas não falam isso no palanque, no congresso. Mas quem mora sabe o que acontece. E quem são esses grupos. Aí aconteceu aqui em São Paulo a mesma coisa. A gente vai fazer perto do Porto de Santos aqui. Qual é o lugar mais próximo do Porto de Santos para você receber material e fazer produto industrializado para competir e para mandar para o país inteiro? São Bernardo do Campo é a primeira cidade que você tem quando você sobe aqui. Depois tem São Caetano, aí chega perto de São Paulo e aqui é a maior conurbação do país. O que é conurbação? São Caetano cresceu tanto, São Bernardo cresceu tanto, São Paulo cresceu tanto que grudou uma na outra e você olha de cima e parece a mesma coisa. Aí as fronteiras elas são imaginárias porque não tem uma cadeia de montanhas para você chegar na próxima cidade. Então houve essa conurbação e quanto mais perto do centro, teoricamente, mais caro, mais rico e aí a periferia ela vai se afastando para lá. Então a gente tem esse espaço aqui para produzir. E aí aqui a gente vai colocar um polo industrial e aí a gente vai dar incentivos fiscais.
incentivos fiscais significa somente São Bernardo pode enriquecer. Por que somente São Bernardo pode enriquecer? Porque se o cara quiser abrir onde mais está perto de Porto, onde o cara poderia receber material e produzir, Rio de Janeiro, então vamos abrir uma fábrica em Petrópolis, vamos pegar um lugar aqui que está mais perto, vamos abrir uma fábrica em Vitória, porque assim, Vitória não tem tanta gente quanto em São Paulo, mas aí você exporta você exporta não, né? Você manda para Bahia, para Belo Horizonte, para São Paulo, com uma certa facilidade. Por que que a gente vai fazer isso? Ou seja, numa dinâmica de livre mercado, que é o que os liberais do Brasil juram que lutam por, mas querem se afastar de, né? Todo liberal é conservador no Brasil, assim, me chame de idiota, me julgue. é, Você não tem como se desenvolver. Então você tem o mundo inteiro querendo abrir empresa no Brasil, você tem o mundo inteiro querendo explorar o mercado brasileiro. O ideal seria que a gente fomentasse a nossa própria indústria, mas aí a gente daria desculpa para os Estados Unidos vir invadir a gente aqui e tacar fogo. Então, beleza, o que que dá para fazer? Dá para a gente trabalhar com umas poucas empresas estrangeiras. Então, vamos pegar Ford, Scania, Mercedes, Volks. Então, a gente vai abrir espaço para trabalhar aqui. E não vai ser no país inteiro, vai ser em São Bernardo do Campo, perto dos Amigos do Rei. E o fato dos incentivos fiscais serem tão bons quanto são aqui, significa que se você abrir qualquer outra montadora, se você abrir qualquer outra concorrente em qualquer outro lugar do país, você vai quebrar, porque você não vai ser tão competitivo quanto você com o que é produzido aqui. Então você está vendo que desde o nascimento do Brasil, a gente é patrimonialista oligárquico, vai ter concorrência sim, mas vai ter concorrência só entre os meus amigos. Você vai poder escolher entre um carro da Volkswagen ou um carro da Ford, ou um carro da... Então, assim, se você escolher a Volkswagen, eu ganho, se você escolher a Ford, eu ganho. E se você comprar um caminhão da Scania, eu ganho, se você comprar um caminhão da Mercedes, eu ganho. Por quê? Porque é tudo meu amigo e tá tudo aqui. Você acha que esses subsídios, esses incentivos fiscais, eles vieram sem troca de nenhum tipo de apoio? Pois é. Nessa época, o que acontecia? A cidade, ela cresceu. Por quê? Porque tinha muito emprego. E assim, se você não arrumasse um emprego direto na Scania, você arrumava na Carmanguia. O que que a Carmanguia fazia? Peça de automóvel. Então, se você não trabalhava diretamente nessas grandes montadoras, você trabalhava para alguma empresa que servia peças ou serviços para essas grandes montadoras. Isso daqui cresceu muito. Onde estava a mina de ouro aqui nessa época? Nas centrais sindicais. Nosso amigo Lula, que a gente ama aqui nesse canal, ele estava lá. E sabe de onde que veio esse negócio de ter 1 milhão de índios para proteger no Brasil, mas aí você coloca 200 no santuário e mostra para todo mundo como você ama índio, e aí todo mundo fala, nossa, ele cuida dos índios, mas tem 1 milhão de índios se fudendo, desamparado? Assim, sabe esse negócio da gente poder fazer uma reforma agrária? Olha como tem pouca terra nessa porra desse país. Olha que... Comparem o Japão. A gente acabou de falar que no Japão tem tanta gente, mas tem tanta gente, mas tem tanta gente que o cara ele teve que construir túnel para vir morar num lugar onde você duvida que tenha gente morando. Aqui você encontra japonês morando. Então, por quê? Porque não tem terra para ser ocupada. E é por isso que teve a crise imobiliária lá, porque terra era uma coisa tão rara, tinha até japonês no mundo, que os caras falaram vale infinito. Então, desde que você tenha terra, eu te empresto dinheiro quanto você quiser. Agora, olha o tamanho do Brasil e olha o tanto de espaço que tem para fazer uma porra de uma reforma agrária aqui. Mas não, eu quero todo mundo no centro da cidade, porque você não pode desmatar nenhuma árvore, porque senão o Macron fica triste e a Marina não ganha dinheiro. Coitada da Marina, eu tô sendo injusto com ela. É porque a Marina, ela é a cara do agro do Brasil, da ecologia do país. E a ecologia do país tá proibido de derrubar árvore, porque senão o efeito estufa vai destruir o país. E aí, se você produzir aqui, aí vai acabar tudo. E não vai acabar tudo. Você vai acabar com os poucos oligopólios de terra.
E você vai oferecer concorrência e a comida vai ficar mais barata para todo mundo. Só que justamente por ficar mais barato, talvez não valha a pena para o grande proprietário vender. Então, por esse conflito de interesse, é melhor eu pagar bolsa miséria para ficar todo mundo aqui vivendo de R$ 1.400 ou de R$ 600. Então, esse cara aqui pagando caro na comida que o meu amigo vende, porque ele é um dos poucos oligarcas do agro, eu sei que tem gente pra caralho, mas é gente pra caralho de um grupo muito pequeno. É melhor do que todo mundo com seu pedacinho de terra, porque senão quem que vai pagar R$ 25 no quilo do arroz? No pacote de arroz, porque o quilo deve estar 5 conto, alguma coisa assim, né? Então, nessa época, a gente poderia ter brigado por infraestrutura. Vamos seguir o raciocínio. Então, como que eu justifico eu não ter um grande movimento para uma reforma agrária universal no Brasil? Para que todo brasileiro tenha um pedaço de terra no seu CPF? O que a gente faz? A gente faz o MST. Aí o cara que vive do MST, ele fala assim: você é um puta do injusto, você quer que eu morra de fome. Eu não estou falando que eu quero que você que vive do MST morra de fome. Eu estou dizendo que deveríamos todos ser como você. Quem quisesse. Deveria ficar na cidade quem fala: ah, essa minha terra aí não tá valendo a pena não, eu vou abdicar dela. Então eu vou ficar na cidade. Mas eu não deveria ser um fudido falando, meu Deus, eu tenho que pagar para respirar, porque para existir eu pago e eu não ganho dinheiro. A sua vida não devia ser essa penúria, essa angústia de achar que para você viver você causa problemas na existência do outro que te ajuda. Existe um problema estrutural que leva a sua vida a ser um mar de angústia desse jeito. E se a sua vida não é um mar de angústia que você acha que por existir você dá trabalho para seus amigos, se a sua vida não é assim, você conhece gente que seja assim, com certeza. Ou então você conhece muito pouca gente. Tá na hora de você parar de conversar com o IA e com essas loliwife aí, desses jogos asiáticos, e sair na rua para conhecer gente. Você vai ver que as pessoas estão numa situação desesperadora. Então, nessa época, todas essas montadoras montaram uma central sindical muito grande que ganhou muitos direitos, mas não tantos direitos quanto poderiam existir, porque a briga vazia por direitos levou a um pouco interesse no aumento da produtividade. E criou uma divisão em que todos os metalúrgicos começaram a ver o empresário como inimigo e não como aquele que permitia que ele prosperasse na vida. Então, não houve uma interlocução no sentido de aumentar a produtividade e aumentar uma participação do trabalhador. A conversa da CUT era: quanto menos você fizer, melhor. Quanto mais você sabotar, melhor. Quanto mais você foder com a vida desses caras aí, melhor. O ranço de rico que o Brasil tem, o ranço de empresário que o Brasil tem, que as pessoas estão todas querendo quebrar empresário, empreendedor o tempo inteiro, porque esse cara tem dinheiro e, portanto, ele não deveria existir porque eu não tenho. Esse é um pensamento lentamente construído pela esquerda, que ocupou as universidades e conseguiu pegar uma loucura e provar sofisticamente. Inventei agora sofisticamente. Então, você olha pessoas maravilhosas acreditando em intelectuais que enxergam brigas muito maiores do que elas são, enxergam pelo em ovo, enxergam pato em cobra que não existe, para quê? Para gerar um ódio, um ranço, um ressentimento de classe, ao ponto de você jamais ter vontade de conversar com uma pessoa que tem dinheiro e falar: se você empreender, eu te ajudo a ganhar mais. Só que aí eu quero a minha parte. A gente não tem essa dinâmica. E a CUT convenceu todo mundo de que a gente precisa de interlocução violenta, agressiva. Só que se ele era permitido ocupar aquele espaço, é porque ele aceitava os termos. Então é fazer muito barulho para muito pouco ganho. Então, quem é das centrais sindicais dessa época sabe que existia aquilo que era falado para os trabalhadores, existia aquilo que era negociado com as empresas. Então, os sindicatos aqui eles ganhavam dos dois lados. Eles ganhavam dinheiro dos trabalhadores, porque você paga para se sindicalizar. Ele ganhava dinheiro das empresas para que os acordos fossem feitos nos níveis que mais lhe interessavam. E esse dinheiro, para onde ele ia? Pois é, eu também não sei para onde esse dinheiro foi. E uma coisa que São Bernardo do Campo perdeu foi a poderosíssima chance que ela teve de fazer infraestrutura para toda essa região. Então, aqui nós poderíamos ter construído pontes, aqui nós poderíamos ter construído ferrovias, aqui nós poderíamos ter construído um monte de coisas que faria a vida das pessoas muito melhores. Só que a gente não construiu, por quê? Porque à medida que as prefeituras crescem,
É uma ótima forma de lavar dinheiro que você coloque um asfalto tão ruim que ele vive esburacando. E aí você sempre precisa de uma equipe ir lá e tapar buraco. Enquanto você tiver buracos sendo tapados num asfalto que não dura, você justifica a eterna incapacidade da prefeitura de fazer um parque, de fazer uma ponte, de construir um hospital, de melhorar as escolas. E aí, essas cidades elas começaram a ter um argumento que é usado até hoje em todas as prefeituras, inclusive aquelas que conseguem um monte de dinheiro do orçamento secreto, das emendas do relator. Então, quando você vem para Aracaju, você vê que as ruas elas estão todas cheias de buraco. E aí você fala, pô, eu podia dar uma melhorada nas escolas ali, né? E aí você fala, pô, mas nem o buraco da rua a gente está tentando tapar, mas os homens estão trabalhando ali, está vendo? E aí você fala, pô, mas precisava, você não podia depender de uma única ponte aqui, né? Você precisava de, no mínimo, mais umas 3 pontes, porque aqui você tem uma zona de expansão, mas esse pessoal não consegue trabalhar na cidade e voltar, porque isso daqui entala no final do dia. E aí todo mundo fala, não, nós temos os projetos, sim, mas aqui não dá, né? Não tem dinheiro para isso, nem tapar os buracos da rua a gente consegue. Então, nem tapar os buracos da rua a gente consegue com o dinheiro do IPVA, com o dinheiro do imposto de renda, com o dinheiro de todos os impostos, virou uma eterna desculpa para que 50 anos de CUT e 50 anos de benefício fiscal aqui dessa região fossem incapazes de investir na infraestrutura dessa cidade. E tempos depois, o que aconteceu? Acabou o subsídio, acabou o incentivo fiscal da ABC. Então agora você pode produzir em São Bernardo do Campo ou no Nordeste pagando a mesma quantidade de imposto. E aí, quando descobriram que São Bernardo retirou os subsídios industriais, o que que outras cidades no país falaram? Ah, então eu vou dar subsídio aqui. E aí você não sabe, porque tanta gente do ABC deteriorou-se financeiramente, porque os empregos sumiram, eles começaram a aparecer em outras regiões do Brasil, e aí o cara que mora aqui, ele fala assim, bom, mas pelo menos, como a gente teve 50 anos de prosperidade industrial aqui, pelo menos a gente tem infraestrutura, né? Ah, vai, gente, pelo menos a infraestrutura é boa. Vamos pegar um ponto aleatório. Vamos pegar um ponto aleatório aqui, qualquer, e vamos ver como que é a infraestrutura aqui do local comparado com a japonesa que a gente viu. Vamos jogar um menininho aqui em qualquer lugar que seja. Eu juro que eu não conheço esse lugar aqui. Dava para ser melhor? Dava para a estrutura ser melhor? Dava para a cidade ter sido melhor projetada? Eu acho que dava. Eu acho que a economia ela foi feita de maneira que as pessoas elas não conseguem gerar riqueza, elas não conseguem planejar a vida delas, elas vão fazendo o que dá. E nessa de fazer o que dá, as pessoas vão vivendo. E aí, quando acaba o tempo de pujança econômica, o que acontece? Sobra um monte de gente que agora está desempregada, agora está perdendo poder de compra, agora está perdendo força econômica, e aí ela olha em volta e aí nada da infraestrutura foi feita. Então parece que está tudo largado conforme as pessoas foram ocupando, conforme as pessoas foram conseguindo se estabelecer. Isso é muito triste. E aí a gente vem para a China e assim, falar da economia da China é complicado porque ou você escuta gente alienada dizendo que a China vai falir amanhã, ou você escuta gente alienada dizendo que a China vai ao infinito e além e manda no mundo inteiro, e porque ela é do bem, e porque ela é socialista. E assim, é muita besteira, é muito exagero, e é muita gente que não está comprometida em te falar o que de fato acontece. E eu fico aqui no meio falando, meu Deus, se não existissem pessoas ganhando dinheiro, fazendo as pessoas pensarem da maneira que elas gostariam que fosse pensado, porque tem alguém pagando para elas fazerem isso, que informação estaria disponível para se consumir? E aí eu chego num vídeo desse cara aqui, e esse vídeo ele é até bem razoável. E ele começa a apontar vários fatores econômicos de uma maneira muito pouco tendenciosa. Então, ele apresenta coisas de maneira tendenciosa, mas pelo menos ele mostra muitos fatos.
E aí ele está falando que o problema da economia da China é que ela é muito focada em infraestrutura, e essa infraestrutura, ela é overkill, assim, essa estrutura ela é muito maior do que a necessária. Então ele está falando, Londres, se tivesse uma ponte só, ia ser igual Aracaju com a Barra dos Coqueiros lá, né? Então, o que que você faz? Você faz muitas pontes para quê? Para que a vida das pessoas não crie gargalo nas pontes, para que elas possam passar. Mas aí chega um ponto em que, se você ficar fazendo ponte infinitamente, você vai gastar muito dinheiro e o resultado econômico dessa ponte não vai ser tão bom assim. Ou seja, cada ponte a mais vai te dar menos retorno no sentido de impacto de vida nas pessoas, na vida das pessoas e vantagem socioeconômica do funcionamento da cidade. Embora cada ponte nova ela tenha exatamente o mesmo custo e dê exatamente o menos trabalho e o benefício para a cidade é ruim. E aí ele faz alguns questionamentos do tipo, pô, por que que a China ela faz uns negócios desse aqui? Por que que a China ela faz uma obra dessa aqui? E aí ele diz que é desnecessário e eu entendo e eu respeito o ponto de vista dele. Só que vocês vão entender isso daqui conforme vocês forem sádicos como eu jogando Age of Empires. Eu sou sádico no Age of Empires porque quando eu construo meu império e eu tenho total poder de aniquilar o outro, ao invés de aniquilar o outro, eu construo muros e torres no sentido de eu não poder ser atacado. E aí eu vou investindo em infraestrutura ali, né? Eu vou colocando mais quartéis para eu conseguir repor as minhas tropas muito mais rápido. Eu vou colocando mais estábulos para eu poder repor a minha cavalaria muito mais rápido. Eu vou desenvolvendo tecnologias e eu vou colocando os meus aldeões para cortarem madeiras e vou abrindo novos caminhos para chegar no território do inimigo, de maneira que eu possa chegar na terra dele por outros caminhos de diferentes formas. Sim, eu sou sádico. Eu jogo às vezes 40 minutos, eu jogo uma hora mais do que eu deveria numa mesma partida, porque eu fico enrolando na derrota, porque eu acho que isso é ganhar. Você vence na geopolítica e quando você vence e você vence no Age of Empires, quando você cria uma infraestrutura tal que é impossível o cara te atacar, porque vai ser ruim para ele. Se eu tenho 200 soldadinhos e o cara tem 20 soldadinhos, e se o cara tem 2 quartéis e eu tenho 40 quartéis, se ele gasta todas as tropas que ele tem para me atacar, é ruim para ele, porque ele fica sem tropa para se defender. Não que ele conseguiria se defender, mas eu detenho por mais tempo o controle do território e sim, eu sou sádico que eu fui fazendo isso. E aí tem gente que passa raiva e não quer jogar mais comigo porque fica enrolando para ganhar. É claro que 40 minutos, assim, de investimentos de infraestrutura contra IA, porque player nenhum deixa de se render a ponto de me dar tempo de fazer tudo o que eu quero. O, o, o ponto que eu quero defender aqui é essa obra aqui, ela pode ser completamente desnecessária, mas monumentos também são desnecessários. E quando você passa por essa cidade aqui, isso daqui é mais do que um retorno. Isso daqui é um cartão de visita. Essa obra aqui é um cartão de visita da China, porque quando passa o drone e filma e você vê, ou quando você está viajando e você olha lá para baixo e vê a grandiosidade dessa infraestrutura, você fala, puta que pariu, os caras gastaram muito dinheiro para fazer um retorno. Sim, mas sabe o que que é isso? Significa nós geramos riqueza excedente para podermos nos dar o capricho de fazer uma coisa que é gostosa de olhar num lugar onde se tem pouca coisa para olhar. Então aqui, isso daqui é um símbolo de que nós temos enormes montanhas, nós temos natureza preservada, nós temos pessoas levando uma vida simples, mas essas pessoas levam uma vida simples tal que elas ainda podem se dar ao luxo de morar numa cidade que tem uma infraestrutura como essa para receber visitantes e para que eles saibam quem eles são ali naquela região. Isso é gostoso. Enquanto isso, um cara de São Bernardo do Campo, quando chega a avó portuguesa, quando chega a avó, não que Portugal seja uma maravilha, mas quando chega alguém de fora e ele fala assim: vou te levar num lugar legal aqui que tem para mostrar na minha cidade de Diadema. Peraí, deixa eu pensar. Onde eu tenho uma obra arquitetônica que seja interessante de mostrar para você ver o que a gente aqui no Brasil consegue fazer. Pois é, não tem. Assim, não tem cabimento você fazer uma obra faraônica dessa quando tem buraco na estrada.
Quando tem buraco na rua, na porta da sua casa, você não faz uma obra dessa. Mas quando o asfalto da sua cidade está impecável, porque você coloca um asfalto de boa qualidade, porque você não quer lavar dinheiro ali, você lava dinheiro de outras formas, você não atrapalha a vida dos motoristas para lavar dinheiro, você deixa eles andarem no asfalto bom. Então, quando você tem buraco no asfalto da sua rua, você não faz uma obra dessa. Mas quando todos os problemas estão resolvidos, isso daqui é uma coisa legal. Isso daqui vira parte do passeio, né? Nossa, eu fiz o retorno aqui de propósito, sem estar no caminho errado, simplesmente porque eu queria ver a vista, e aí depois eu fiz o outro retorno lá para poder passar reto aqui de novo. Então, sim, dei esse rolê. Por quê? Porque foi legal. Então, tem muita coisa desnecessária num ponto de você achar que uma cidade pobre como essa e pequena como essa não deveria ter as obras arquitetônicas e não deveria ter a estrutura que tem. Você pode pensar dessa forma. Mas se é para construir esse tipo de obra arquitetônica, você vai fazer quando a China está no seu apogeu, quando ela está no máximo do ponto de riqueza que ela já esteve na vida, ou você vai esperar a sua cidade se deteriorar econômica, social e financeiramente. Você vai esperar que todas as montadoras, exceto algumas, saiam da cidade, para que aí você queira fazer arrecadação de dinheiro público para começar essas obras que vão melhorar a vida das pessoas, para então você começar a construir pontos que vão facilitar, para então você construir estradas suspensas que vão facilitar, diminuir o tráfego urbano e aumentar a acessibilidade das cadeias de produção. Agora é tarde. Agora, alguma coisa muito boa precisa acontecer no país para que essas cidades tenham pujança de investir em infraestrutura para que elas fiquem funcionais e decentes e bonitas no médio e longo prazo. E a China, ela está aproveitando esse momento para investir e fazer o que tem que fazer para que se um dia a China se torne Japão, as pessoas lá possam viver uma vida. O que eu fiz com o mundo aqui, meu Deus do céu? Que bagunça que eu fiz. O que eles estão fazendo? O dia que a China desacelerar, muito provavelmente você vai chegar num ponto em que você consiga olhar para as ruas e falar o que a gente precisava ter feito para todo mundo viver bem numa cidade funcional, bonitinha, organizada, o que a gente podia ter feito, a gente fez. E aí, quando você vai para dados. Eu queria achar o preço dessa ponte aqui, só um instante. Porque o ápice desse vídeo é quando ele fala assim, pô, tem uma ponte aqui que os caras fizeram. Aqui, ó. Ele fala, numa das cidades mais pobres da China, os caras foram lá e construíram uma ponte de 1.000.000, desculpa, eu sou de humanas, 1 bilhão de yuans. Porra, os caras gastaram 1 bilhão de yuans para fazer essa ponte aqui, que liga nada com nada, que liga uma região pobre a outra região pobre. E aí eu te digo o seguinte: você prefere morar nessa região pobre aqui com ou sem uma ponte que te liga com o outro lado de lá? Então, o que te dá mais carrego positivo? É você ter ou não ter essa ponte? Porque se você não vem por essa ponte, então você tem que acessar escalando essa região. Então, essa ponte, ela talvez tenha permitido que pessoas decidissem morar no meio do nada, e eu tranquilamente moraria no meio desse nada se o abastecimento chegasse e se fosse tranquilo, se a internet fosse boa, eu moraria ali sem problema nenhum, isolado do mundo, fisicamente, né, e não digitalmente. É melhor que exista do que não exista. E quando você vê que os caras gastaram 1 bilhão de ienes, isso dá cerca de 140 milhões de dólares. 140 milhões de dólares. Vamos ver quanto que os Estados Unidos, ele gastou desde das guerras de 11 de setembro, ou seja, de 2001, em 23 anos, os Estados Unidos gastou 8 trilhões em guerra, porque ele está ocupando aí, ele está levando democracia para 78 países. Se você pega 8 trilhões,
140 milhões, então são 6 zeros de diferença, certo? Então vamos pegar com 6 zeros de diferença. Eu estou reduzindo o número aqui porque eu sou de humanas. Então eu pego esses 8 trilhões e divido por 140 milhões. Os Estados Unidos poderiam ter, com o que os Estados Unidos gastou em guerra, com o que os Estados Unidos gastou em guerra, ele poderia ter feito 57 mil pontos iguais a essa aqui. Ou seja, ao invés de destruir países, com o interesse do petróleo barato e sendo vendido por ele, os Estados Unidos gastou dinheiro de 57 mil pontos dessa daqui somente em guerra de ocupação e controle de território. Então, quando você olha para dívida, e aqui eles estão falando da crise da dívida na China, eu descobri coisas interessantes. Que, primeiro, o, a dívida externa da China ela é completamente irrisória. Ah, isso daqui é maravilhoso. Quanto que é a Selic hoje, gente? Selic é 11,25. Quanto que é a taxa de juro chinesa? 3,45. Isso daqui está menor que a taxa americana. Então você não vai levar o seu dinheiro para a China porque ele vai te render muito pouco. Como que é o risco de inflação? Não sabemos. Ah, dá para estudar? Não, não dá. Por quê? Porque o governo protege esses números. Aí você fala, nossa, que ditadura, filha da puta, que ditadura arrombada, que ditadura maldita, não dá nem para eu levar o meu dinheiro e especular lá, porque os caras não abrem os números. Sim, Japão abre os números, Estados Unidos abre os números, Europa abre os números, Brasil abre os números. E aí, o que que a gente faz? A gente faz especulação. Dá para o George Soros entrar na China com muito dinheiro e fazer muito dinheiro da noite pro dia e foder todo mundo que está precisando fazer câmbio? Não, não dá. Por quê? Porque ele teria que jogar no escuro. Isso é ruim, para o investidor é horrível. E para a China? Para a China é maravilhoso, tanto que não tem... Existe especulação da moeda dela com conhecimento privilegiado? Claro que existe, com certeza existe. Mas é todo mundo que tem dinheiro que pode ir lá especular na China, porque sabe para onde vai o dólar, porque sabe para onde vai o euro, porque tem informação privilegiada e entende as movimentações de mercado? Não, não dá. Então, você não sabe para onde vai o yuan, a taxa de juros dele não é interessante, então as pessoas não estão vivendo do juro do trabalho da China do mesmo jeito que tem um monte de gente vivendo do trabalho do brasileiro. Porque você trabalha e mais de metade daquilo que você ganha vai para o governo em imposto. E mais de metade daquilo que você paga de imposto vai para o pagamento do juro da dívida brasileira. Porque o governo escolheu que ele vai pagar 11,25. Ele poderia pagar menos. Ele poderia pagar menos, foder com o investidor e pegar esse dinheiro que ele pagaria de juros e investir em infraestrutura. Quebraria o país e o lobby da Faria Lima derrubaria o presidente. Tentaria. E muito provavelmente conseguiria, porque a população é ignorante. Existe uma margem, um espaço de manobra terrível aí para ser feito para que o Brasil priorize o bem-estar social e o país. E o que, que a gente faz? A gente coloca algumas pessoas que fingem querer fazer isso, que fingem estar dispostas a fazer isso e que se colocam como únicos representantes do povo. Então, se não é o PT, então não é ninguém, porque o PT representa o povo. Não adianta você querer criar um outro partido dizendo que você representa os trabalhadores, porque é mentira. E a máquina do PT vai destruir qualquer pessoa que queira se colocar como partido popular no Brasil. Mas você jura de pé junto que você vive num país democrático onde você tem liberdade de expressar as suas vontades e agir para melhorar o país. Você jura que isso acontece. Agora, olha que interessante. A dívida da China externa ela é completamente irrisória. É alguma coisa da ordem de alguns poucos bilhões, coisa assim, que daria para ela pagar da noite pro dia. Agora, essa dívida grande aqui de 3 trilhões, ela é gigantesca. O problema dessa dívida aqui é que, por exemplo, qual a diferença da dívida americana? A dívida americana tem donos japoneses, chineses, britânicos, tem investidor brasileiro que tem bonds dos Estados Unidos, tem grupos econômicos e grupos financeiros e grupos de fundos, tem fundos de pensão, todos que têm esses títulos americanos.
A China, ela tem uma dívida das províncias que somadas dá mais de 3 trilhões. Já passou de 4 trilhões agora. A dívida das províncias, ela está acima de 4 trilhões. Só que o maior detentor dessa dívida é o próprio Estado. Ou seja, é como se São Paulo tiver. Não, é que dar esse exemplo fica ridículo porque o Brasil é uma jabuticaba. Mas é como se a federação fosse dona da maior parte da dívida de São Paulo, de Sergipe, da Bahia. É como se os estados devessem, não para o investidor americano, não para o investidor japonês, não para o investidor chinês, é como se os estados devessem para o país e o país ele pudesse escolher como gerir essa dívida. E a última coisa que a federação quer é sufocar os estados com juros, justamente porque ele quer o desenvolvimento dessas províncias para que ele ganhe mais dinheiro. Ou seja, a China ela tem um terrível problema. Ela tem uma dívida de mais de 4 trilhões, isso é muito difícil de pagar. Mas ela tem um ótimo problema que é ela deve esse dinheiro para ela mesma. E aí as pessoas elas falam assim, ah, mas a China, onde já se viu essa crise imobiliária, os caras vão quebrar, viu? Porque então quando um grupo chinês ele tenta fazer muito dinheiro através de especulação de capital, que é o que acontece nos Estados Unidos todo dia e no Brasil o tempo inteiro. Quando a China ela tenta ganhar muito dinheiro com especulação de capital e começa a fazer um monte de prédio e não tem para quem vender porque as pessoas não estão comprando porque não tem mais gente precisando de casa como precisava 10 anos atrás, ela fala: você vai pagar o que você deve. O cara fala: mas eu não tenho dinheiro, então foda-se, fale. É melhor você falir do que você ficar pegando empréstimo de uma coisa que você nunca vai conseguir levantar. E aí o que, que eu faço? Eu me aproprio de tudo que você tem. Nossa, Fausto, mas aí o governo ele vai quebrar porque ele vai levar um tombo enorme. E você pode pensar desse jeito, sim. Só que o governo não parece estar preocupado e ele pode interromper as obras, ele pode demolir e fazer pasto se ele quiser, e ele pode, por exemplo, terminar essas obras e ele fazer a locação. Então, a locação pública na China ela estava na ordem de 4% e agora o projeto deles é levar 30%. O que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? E assim, professores rock adoram, eles gozam com números como esse. Qual é a notícia? Antigamente, o Minha Casa Minha Vida, onde o governo escolhe onde ele vai construir o negócio para dar para a população, o projeto Singapura da China, ele era da ordem de 4% e vai subir para 30%. E aí eu consigo até imaginar o Chilique. Mas meu Deus, imagina, você tem que morar onde o governo escolheu que você vai morar. E não tem cabimento, porque a pessoa ela tem que poder escolher. E o que ele está dizendo é que se no Brasil o governo fosse dono de áreas como essa e decidisse alocar pessoas de maneira funcional para que elas estivessem perto do centro de produção, ele não deveria fazê-lo. Agora pergunta para o brasileiro que está morando na favela se ele gostaria de ganhar um apartamento aqui perto de uma fábrica que está precisando de operário. Essa é a pergunta. Então, por que que a China é cruel nesse ponto? Porque ela está deixando o capitalista se fuder. E por que que os Estados Unidos ele está colapsando do jeito que está? Porque os empresários estão deixando o governo se fuder. Porque os empresários são donos do governo, eles têm tanto lobby e têm tanto favor ali dentro que eles querem que se foda o governo. Então, a CUT, ela cresceu tanto, tanto, tanto que ela virou um partido, e esse partido, porra, eu quero sair do. Foi aqui que eu girei o negócio? Eu sou muito noob, eu não sei girar esse negócio. Ah, aprendi, lembrei. Ah, adquirimos uma nova skill. Então, o que aconteceu? O Brasil, essa dinâmica de amigos do rei, ela continuou crescendo. E aí, o que aconteceu? Uns 15 anos atrás, aconteceu o boom da carne. O que, que foi o boom da carne? Chegaram para os açougueiros e falavam assim: olha, você vai vender 5 vezes menos, mas você vai lucrar 5 vezes mais, então vai ficar elas por elas. O açougueiro falou: o quê? Ah, antes você vendia 1 quilo de carne e lucrava R$ 1. Agora você vai vender um quilo de carne e vai lucrar R$ 5. Só que aí as pessoas vão vir comprar menos aqui. Ele falou: não tô entendendo o que está acontecendo. Cara, para de ser burro. Antes você vendia 100 quilos de carne e lucrava R$ 100. Agora você vai vender 20 quilos de carne e vai lucrar R$ 100. E aí você fica quieto.
Eu sei que essa conversa não foi assim em todos os açougues, mas os açougueiros perceberam isso acontecendo com a vida deles e eles não queimaram colchão na rua. E por que que isso aconteceu? Porque JBS saiu comprando todos os abatedouros e toda a produção bovina do país inteiro e começou a exportar 80% dessa produção e subiu o preço interno. E aí, se não comprasse, tudo bem, porque era ela que vendia para todo mundo. E aí acabou o livre mercado que os partidos que criaram a JBS defendem. E aí você vai ver, procura aí no Google, pausa esse vídeo e vai ver quantos partidos a JBS financiou, quais partidos e quais parlamentares ela financiou. Então, a China, os estados estão falando assim: você que fez merda no mercado, você vai falir. Foda-se você. Agora no Brasil, a JBS está falando assim: você usou o dinheiro que eu te dei do jeito que você quis, você se meteu em encrenca, foda-se você. Eu quero que você defenda os meus interesses. E se você não defender os meus interesses, eu faço um escândalo e você vai preso. Basicamente, o empresariado do Brasil fez isso. E é por isso que tem tão poucas empresas mandando no país, porque existe um patrimonialismo oligárquico, onde poucas empresas, poucos grupos financeiros patrocinam todos os políticos para defenderem exatamente a mesma coisa. Todos menos o seu. Todas as religiões são falsas, menos a sua. E todos os candidatos são corruptos bandidos, menos o seu. O seu tá certo. O seu é do bem. Ele é do bem e ele vai mudar tudo. Dá para todos os intelectuais do Brasil e todos os aspirantes a políticos no Brasil fazerem um escândalo, mostrarem isso para que a gente mude isso de forma utópica. Dá, vamos fazer isso? Não, por quê? Porque não há interesse. Então, todos os partidos que querem entrar nessa briga, eles querem para pegar essa fatia do bolo, porque eles querem não só o orçamento secreto das emendas do relator, que é um dinheiro que ninguém vai ficar sabendo quanto você recebeu e por que você recebeu, mas os fins, eles são você fazer o melhor para a sua cidade. Que é para a sua cidade ter saúde, ter educação, isso daí é importantíssimo. E você não é corrupto, então ninguém precisa saber, porque a gente confia em você. Então, basicamente, você tem um sistema que se retroalimenta que empresas patrocinam campanhas para que eleitos defendam o interesse dessas empresas e aí tá todo mundo querendo lutar não para destruir esse sistema perverso. As pessoas elas querem ocupar o espaço lá dentro em que elas vão receber eventos do relator, em que elas vão receber patrocínio de campanha dessas empresas e que elas vão participar desse jogo porque elas têm informação privilegiada de quais empresas tendem a prosperar quando e como. E aí, quando o Lula fala umas barbaridades que derrubam o mercado, quando o Bolsonaro fala uma barbaridade que derruba o mercado, mas aí depois ele fala, não foi bem assim, você acha que o que aconteceu foi um mero dia em que as ações despencaram e depois elas subiram muito. Mas então, se caiu, mas depois voltou, é porque tá tudo bem. Mas não. Então, como se não bastasse, os grandes capitalistas do Brasil, eles ainda dão risada na cara do investidor leigo, que quando consegue se rebelar contra esse sistema, ainda consegue juntar dinheiro ao ponto de comprar ali uma açãozinha da Americanas, ao ponto de comprar ali uma açãozinha da Minerva, que é a de exportação de carne, o cara ele ainda tem que escutar do governo que um Armagedon vai acontecer amanhã, aí ele vende por 70% do que ele comprou, só para na semana seguinte o presidente pedir desculpa e aí a ação voltar a ser o que era antes e ele fala, porra, eu estava enganado, mas agora eu vou comprar de novo. Então esse negócio de gente vendendo por 7 para comprar por 10 alimenta um ecossistema de gente que compra por 7 e vende por 10 a lá absurdo que o presidente fala. E aí todo mundo fala assim, ai, tadinho, mas é porque ele tá velho, ele tá senil, mas pelo menos ele é do bem, ele não é fascista. Gente, a última coisa sobre GDP que a gente precisa falar é o seguinte. Vamos supor, porra, eu perdi de novo, cadê a porra da ponte? Essa ponte aqui, ela aumenta ou diminui o PIB a longo prazo? Essa é uma pergunta que parece simples, mas ela é complexa, tá? Essa ponte aqui, ela aumenta ou ela diminui o PIB a longo prazo? Imagine que ela ligasse duas cidades importantes.
A longo prazo, essa ponte diminui o PIB. Preste atenção, a longo prazo, essa ponte diminui o PIB. E muita ponte deixa de ser feita, muita estrada deixa de ser feita no Brasil, porque a gente tem o PIB como referência e o governo precisa garantir um aumento de PIB. Então, olha que interessante. O cara construiu essa ponte aqui, certo? Ele gastou 140 milhões de reais. Então, esses 140 milhões de reais adicionaram 140 milhões de PIB em cascata. Por quê? Porque, além de custar 140 milhões de reais, ele deu dinheiro para pessoas que foram lá gastar dinheiro. Aí a pessoa gastou dinheiro com alguém que pegou esse dinheiro e gastou dinheiro. E o PIB ele é calculado em cima de tudo que foi produzido. Ou seja, quando o governo gasta dinheiro, ele aumenta o PIB. Por quê? Porque uma pessoa é paga, ela paga outra, que recebe, paga outra. E como a gente está medindo todo mundo que pagou alguém, esse PIB, ele cresce em muito mais do que a ordem de 140 milhões. E aí vai ter uns imbecil que vai falar assim, o Estado tem que se endividar, porque quando ele gasta, ele gera riqueza, então não importa o quanto ele gaste, Boulos, falando. E aí você fala assim, meu Deus, como esse cara é inteligente, porque ele sabe até quanto que vira na economia. Porra, por que você não aplica isso na sua casa? Por que com um salário de 5 mil você não gasta 10 mil por mês? Você vai fazer bem para o PIB do país e você vai aumentar a riqueza da sua família gastando 10 mil. Por que você não faz isso? Porque você não é burro de comprar dívida para longo prazo. Mas o país pode. O cara fala assim: não, o governo tem que se endividar porque ele que imprime. Tem que ser filha da puta para defender intelectualmente um negócio desse. Se você gasta 140 milhões numa obra que não te gera nada, você gera PIB de 140 milhões uma vez e nunca mais aquilo vai render nada na sua vida. Então, quando você cria um estádio no meio da Amazônia para uma Copa que vai existir na história desse país, você gera o dinheiro da obra de PIB e nunca mais ganha nada. Agora, quando você constrói uma ponte dessa daqui, isso daqui piora o seu PIB para o resto da eternidade. Agora, o que significa piorar PIB? O cara que morava aqui, antigamente, ele tinha que dar a volta pelo vale de carro ou de moto. E aí ele aparecia do outro lado. Se eu trabalho a 400 quilômetros de você e você. Se eu trabalho do lado da sua casa, a 200 quilômetros da minha casa, e se você trabalha do lado da minha casa, que fica a 200 quilômetros da sua, cada um está correndo 400 quilômetros por dia para ir trabalhar e cada um está agregando ao PIB isso em o que a gente gasta de gasolina, mais o que a gente gasta na depreciação do carro. Porque a gente abastece, a gente aumenta o PIB, tem que trocar pneu, a gente aumenta o PIB, tem que trocar a correia dentada do carro, a gente melhora o PIB. Então, eu dirigindo 200 quilômetros por dia, você dirigindo 200 quilômetros por dia, melhora muito o PIB. Mas aí a gente troca de emprego. Você fica trabalhando do lado da tua casa, eu fico trabalhando do lado da minha. Para o PIB isso é horroroso, porque não tem dinheiro sendo gerado para o PIB. Agora, para a riqueza do país, o que, que é melhor? Para a riqueza do país. A empresa que não paga mais o seu vale combustível está pagando outra coisa. Você que não gasta mais gasolina está gastando em outra coisa. Essa coisa está melhorando o PIB, só que ela está gerando riqueza para sua vida, porque você gasta menos tempo para ir para o trabalho e menos dinheiro para ir para o trabalho. Com o tempo que te sobra, você faz dinheiro, e com o dinheiro que você economiza, você faz dinheiro. Então, se você coloca PIB como métrica de vida, você não constrói essa ponte e você constrói uma fábrica para os caras virem trabalhar aqui, os caras do vilarejo aqui de baixo. Para o PIB, isso é maravilhoso. Agora, para a geração de riqueza de uma nação, o fato dessa ponte existir e as pessoas poderem vir daqui para cá vão fazer que elas se conectem de uma maneira que elas não faziam antes. E pode não ser tão vantajoso para o PIB, porque elas vão economizar muito com transporte, mas pode ser maravilhoso para o enriquecimento do país, porque o dinheiro que elas economizam com transporte, elas gastam com saúde, educação, bem-estar, entretenimento, por que não? Então, quando vocês escutarem esse negócio de que o PIB, de que não sei que país, não sei o quê, que o Brasil tá bom porque o PIB, as exportações, não sei o quê, não é desse jeito que se mede a prosperidade de um país, é por qualidade de vida das pessoas. E as pessoas, elas estão deixando de vestir para comer, isso não tem cabimento. Então, quando você fala assim, ah, mas pelo menos eu tô ganhando bem, então tá safe,
Lembre-se, a gente precisa dar um jeito de proteger os humilhados, a gente precisa dar um jeito de proteger a dignidade dos perdedores. Se os seus boletos estão em dia, se a sua vida está boa, mas a maioria das pessoas do seu bairro está sentindo que está perdendo a dignidade de existir porque não está conseguindo pagar o essencial para viver, a gente está criando uma bomba relógio que vai eventualmente explodir. E talvez exploda com o cara falando as merda mais absurda. Se o Hitler ele começasse a falar mal de judeu para um povo bem alimentado, com a sua dignidade em dia, um povo transante, passeante e andante nas igrejas, as pessoas olhariam para o Hitler e fariam: para de ser retardado, vai tomar no seu cu. Mas como Hitler estava falando para pessoas que não conseguiam se alimentar porque elas tinham que pagar juro de agiota e elas sabiam que toda a riqueza gerada naquele país seria para pagar a dívida de guerra que elas tinham de 1918, todo mundo seguiu. Por quê? Porque estava desesperado e puto. A gente precisa conseguir garantir a dignidade dos perdedores do jogo, porque senão a gente compra problema para o nosso futuro. Que mundo que a gente quer deixar para essas crianças? Trabalhe na construção do mundo onde a sua filha de 4 anos possa ser autista aos 30 sem você. Não adianta eu e você, eu conseguir um cargo público, você conseguir um repasse, você ser ganhador, você já não tem Europa para passear. Você já não tem Estados Unidos para passear, você já não tem mais Canadá para passear. Esse negócio de vou ficar rico para passear não sei onde, a gente está destruindo o mundo com esse pensamento. A gente tem que buscar um negócio mais daquele jeito lá que a gente viu. Um lugar onde as pessoas têm um baixo consumo, mas que elas têm uma vida leve. Tem que trabalhar pouco para viver uma vida tranquila. E no Brasil a gente tem condições de fazer isso sem muito esforço. A gente tem que aproveitar isso. Falei demais como sempre. É isso. Espero que gere boas reflexões. Bom fim de semana. Grande abraço.